Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 2. Na aula 2, gente, o objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais. O detalhamento, União Europeia e a criação do euro. NAFTA e a hegemonia dos Estados Unidos frente ao continente americano. ALCA, tentativa de integrar o continente americano. Mercosul, Mercado Comum do Sul, integrando as economias sul-americanas. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre diversos blocos econômicos ou algumas tentativas aí de blocos que quiseram surgir ao redor do planeta. Mas o que vão ser os blocos econômicos, gente? Os blocos econômicos, o nome já está falando, econômicos, vai estar relacionado à economia. É quando países próximos ali, que normalmente fazem fronteiras, eles querem se juntar, né, para melhorar a sua economia, tá certo? Então, os blocos econômicos, eles foram surgindo com o passar dos anos, onde os países viam a necessidade de se juntar e melhorar, assim, consequentemente, a economia e ter uma melhor comunicação entre eles mesmos, tá? Então, em vários continentes, né, como a Europa, a América, a África, a Ásia, a Oceania vão ter diversos blocos econômicos, tá? Porém, nós iremos estudar alguns, ok? E um deles, gente, vai estar relacionado ao continente europeu, que vai ser a União Europeia, tá certo, gente? Então, a gente pode observar que a Europa, tá certo? Ela acaba aí se integrando e a gente pode observar que a União Europeia, gente, é um bloco econômico que acaba sendo formado aí por 27 países que acabam ali se integrando economicamente, né? Por isso que são blocos econômicos com uma atuação conjunta, tá? Agora, isso também vai estar vinculado a diversas ações políticas e também vai estar muito relacionado ao quê? À população e a mercadorias. Então, na União Europeia, a gente observa que vai ter essa livre circulação tanto de pessoas quanto de mercadorias para facilitar, né, esse contato aí entre as pessoas e também melhorar a parte econômica. Apesar de algumas crises financeiras que acabaram surgindo, crises sociais ou até mesmo políticas, gente, em que alguns dos seus países membros eles acabaram enfrentando, principalmente em 2008, o bloco econômico da União Europeia, gente, acaba representando aí uma poderosa força, tanto na parte econômica quanto na parte política, no cenário mundial. O que acontece ali em alguns países que fazem parte da União Europeia acaba refletindo em vários outros aí ao redor do planeta, tá? Então, a instabilidade, né, econômica que acabou sendo gerada naquele período ali, tendo algumas incertezas sobre a permanência de alguns países, né, que faziam parte do bloco econômico e também sobre a coesão aí da própria União Europeia, acaba tendo ali algumas situações em que esses países eles tentam se integrar, tá? Então, algumas dessas economias, gente, já se recuperaram ou ainda estão em recuperação, né? A gente observa o caso de Portugal, da Grécia, tá? Então, a gente observa que isso tudo acaba podendo desestabilizar um bloco econômico, por isso que tem essa preocupação. Vai ter uma situação, gente, que em junho de 2016, o Reino Unido ele acabou realizando o plebiscito para decidir se continuava ou não na União Europeia. Então, esse episódio, gente, ele acabou ficando conhecido como Brexit, tá? Que vem aí da palavra em inglês, né? Que vem ali do britânico, Grã-Bretanha e saída, tá? Britain, que também significa Grã-Bretanha, e exit, que é a saída, tá? Então, 52% dos votos ali da população britânica acabou optando pela saída da União Europeia. Então, esses são alguns temas que nós iremos estudar em relação aí
a União Europeia, tá certo, gente? Então, olha só, a União Europeia vai ser o principal bloco econômico da atualidade, nos dias atuais, que acaba sendo composto aí por 27 países europeus que estão interligados. E lembrando, né, a Europa tem vários países, porém a extensão territorial desse continente ele não é muito extenso, então isso acaba facilitando bastante, principalmente por conta dessa parceria comercial, social e também monetária. E acaba reunindo aí cerca de 449 milhões de cidadãos, tá? Lembrando que nós estamos falando aí de 27 países, ok? Então, não esqueçam, a União Europeia acaba tendo vários países que acabam se integrando e melhorando cada vez mais a sua economia. Agora, a necessidade, né, de estabilização política e econômica de uma Europa ali após a Guerra Mundial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, gente, foi um fator determinante para ter essa criação aí da União Europeia. Não foi criada ali de uma forma porque, vamos criar. Não, porque teve várias situações que acabaram ocorrendo e uma delas foi a Segunda Guerra Mundial, que foi ali no continente europeu. Vários países ficaram destruídos, né? Então, eles têm que se reerguer e uma dessas situações é criar aí um bloco econômico que vai surgir a partir de 3 países, gente. Vamos observar agora no mapa quais serão esses países que acabam fazendo com que surgisse a União Europeia, mas nem sempre vai ter esse nome de União Europeia, tá? Olha só, Netherlands, que são os Países Baixos, Belgium, que é a Bélgica, né? E também Luxemburgo, ok? Então, esses 3 países, né? Bélgica, Netherlands, que são os Países Baixos, e Luxemburgo, acabaram se juntando em 1944, onde eles, né, acabaram fazendo com que surgisse a União Europeia, mas não era a União Europeia nesse período. Ficou conhecido como Benelux. Mas por que Benelux, né? Benelux, gente, porque vai ser aí as iniciais desses 3 países, tá? Então, é nesse momento em que se reúnem para melhorar sua economia após a Segunda Guerra Mundial. Esses países precisavam se reerguer. Então, Benelux, Bélgica, Netherlands, que são os Países Baixos, a gente também conhece como Holanda, né? E Luxemburgo vai formar aí esse bloco econômico que hoje a gente conhece como a União Europeia. A gente vai estudar um pouco desse fator histórico aí da União Europeia. Então, quando esses 3 países, gente, buscaram acordos comerciais, principalmente para adquirir produtos alimentícios, e eles também queriam maneiras de escoar o carvão mineral pelo porto de Roterdã, tá? Roterdã vai estar localizado na parte dos Países Baixos, ok? Além de permitir a circulação de pessoas entre esses países. Então, esses 3 países tinham essa conexão para melhorar esses acordos comerciais. Com o passar dos anos, esses 3 países eles foram chamando a atenção dos seus países vizinhos. Então, a partir desse momento, outros países começam a se juntar. Então, é aí que vai surgir, em 1951, a criação da Comunidade do Carvão e do Aço, que tem a sigla conhecida como SECA. Não era mais Benelux, né, onde tudo se iniciou. Passou a ser SECA, que acabou reunindo 6 países, além dos, na verdade, 6 países junto com os 3 que já estavam ali reunidos, né, que somando aí ficaram esses 6 países. No caso, a França, a Alemanha e a Itália tiveram interesse para se juntar com a Bélgica, que já estava junto com os Países Baixos, e Luxemburgo, lembrando lá do Benelux, onde tudo se inicia, né? Com a junção aí da França, Alemanha e Itália em 1951. Então, nós podemos observar através deste mapa
que vai aumentando essa quantidade de países. Em 1944, em azul, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, onde tudo se inicia com Benelux. Em 1951, já vai ter a soma de mais 3 países, a França, a Alemanha e Itália, já não sendo mais Benelux e sim SECA. E mais países começam a se juntar. 1957, gente, a SECA ela passou a ter outra denominação. Ficou conhecida como a Comunidade Econômica Europeia, com a sigla CEE, através de uma assinatura do Tratado de Roma, onde esses países eles começam a prever o quê? A livre circulação, né, de mercadorias, de dinheiro, no caso as capitais, né, os capitais ali girando entre esses países, também serviços e pessoas. Então, esse Tratado de Roma, gente, acaba ajudando a fluir cada vez mais a comunicação entre esses países, né? Principalmente os países membros, os países que queriam adentrar nesse acordo que estava começando a ter. Agora, qual vai ser o principal objetivo disso tudo, gente? O objetivo seguinte foi o quê? De transformar a CEE em um bloco regional de livre comércio. E isso vai estar inserindo o quê? Tarifas de importação unificadas, onde os países eles vão ter que manter o mesmo valor de tarifa para mandar mercadoria para esses países que faziam parte, tá? Mantendo um padrão não sendo muito alto ou nem muito baixo, tá bom? Então, eles tinham que manter esse padrão e eram um dos fatores para ter esses acordos, tá? Já em 1973, gente, o que vai acontecer? Entraram para a Comunidade Econômica Europeia o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Então, no mapa, a gente pode também acrescentar esses 3 países. No caso, o Reino Unido, né, a Irlanda e a Dinamarca, ok? Em 1973. Não ficando somente mais ali a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo, né? Também se juntando a França, a Alemanha e Itália, temos aí o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca, né, em 1973. Não para aí, esses países começam a se desenvolver cada vez mais e em 1981 vai ter a entrada da Grécia, gente. A Grécia, né, que é na parte verde, acaba adentrando também nesse bloco econômico aí no período de 1981. Já em 1986 vai ter o ingresso da Espanha e Portugal, que assinaram aí o Ato Único Europeu, que assentou o quê? As bases de uma futura unidade política dos países deste bloco que está se desenvolvendo cada vez mais após aí a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode observar através do mapa aí da União, no caso da Europa, né, até se tornar aí a União Europeia, que não acaba aí não, tá? A Espanha e Portugal também se inserindo neste bloco aí, nesses acordos econômicos que acabam surgindo, ok? Mas também vai ter um outro tratado a partir dessa parte histórica aí da União Europeia, gente. Em 1992 vai ter a assinatura do Tratado de Maastricht, né? Ali um local na Holanda, onde a CEE, né, ela vai passar a ser chamado de União Europeia. Então, é neste período em que surge realmente a União Europeia, que a gente conhece hoje, né? E se fixaram ali alguns critérios, né, para a adoção de uma futura moeda, né? Uma única moeda ali pelos países membros. Então, isso é espetacular em relação a acordos comerciais e econômicos entre esses países, né? Então, eles conseguiram, né, fazer com que já a União Europeia, né, tivesse esse êxito de utilizar uma única moeda, tá? Em 1995, gente, acabou ingressando no bloco a Áustria, a Suécia e a Finlândia. Já a Noruega, ela começou ali a negociar para ingressar no bloco econômico, porém, preferiu não participar do bloco. Então, em 1995, a Áustria, a Suécia e a Finlândia
acabam adentrando também aí já na União Europeia, tá? Então, um fator histórico muito importante aí desses países, gente, que estava chamando a atenção do mundo inteiro, em 1999, acabou surgindo a única moeda, conhecida como o euro, que até nos dias atuais se utiliza. É a moeda comum dos países membros da União Europeia. Porém, vai existir aí alguns países que faziam já parte da União Europeia que não adotaram a moeda do euro, no caso a Dinamarca, a Suécia e o Reino Unido continuaram usando aí as suas moedas, não aderindo ao euro. Porém, gente, ainda existem países que utilizam o euro, porém não fazem parte da União Europeia, também tendo essa opção. Não para aí não, tá certo? Outros países acabaram integrando aí a União Europeia. No caso, em 2004, gente, ingressou aí vários países que passaram por um longo período de análise, né? Eles tinham muito interesse em integrar a União Europeia, porém, lembrando que isso tudo surge aí a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Chipre, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia e Lituânia, além de Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia, eles acabam ingressando aí na União Europeia. Então, gente, aí a gente pode observar, né, que os países começam aí a colorir cada vez mais esse mapa da Europa, né? E em 2004, a gente observa aí Chipre, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia, né, adentrando também aí na União Europeia. Então, é um marco muito importante nesse período de 2004, onde a gente observa que a Europa ela começa a ficar cada vez mais colorida, né, com vários países integrando a União Europeia, e era o que a maioria dos países queriam fazer, integrar a União Europeia, que estava crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. E, por fim, teremos aí em 2007 também a Bulgária e a Romênia adentrando também aí na União Europeia, tá certo? Então, Bulgária e também a parte da Romênia acabam adentrando. E em 2013, gente, um país também que queria muito participar da União Europeia, né, foi a Croácia, que também acabou integrando aí essa parte, completando todo esse desenvolvimento aí da União Europeia. Então, a Croácia, em 2013, acabou também integrando, tá, esse bloco econômico muito importante nos dias atuais também. Agora, um fator que acabou chamando muito a atenção, né, em relação à União Europeia, em 2020, gente, teve a saída de um país, que foi o Reino Unido, né? Então, o Reino Unido acabou ali escolhendo a saída da União Europeia por um processo que foi iniciado ali desde 2016. Então, essa retirada, né, do Reino Unido, ela ficou conhecida como Brexit, tá? Que é o Britain Exit, que foi determinada principalmente por meio de quê? De um referendo que foi votado pela população em 23 de junho de 2016. A gente observa que maior parte da população, mas não foi bem equilibrada essa votação, tá, gente? 51,9% votaram aí pela saída do Reino Unido, né, da União Europeia, e em relação a 48,1% que votaram pela permanência. Então, foi bem equilibrado ali, não foi um percentual em que a gente pode falar que a maioria da população quis. Não, foi bem equilibrado mesmo, né, porque alguns observavam que a gente não precisava aqui do Reino Unido participando da União Europeia, né? Hoje a gente tem especulações que a gente observa que o país do Reino Unido se arrependeu, né, de acabar aí ter saído da União Europeia, mas saiu, não tem uma volta, né? Tem que ser observado aí no decorrer dos anos, tá certo, gente?
Então, a gente observa a importância da União Europeia e a criação do euro, que é a moeda que eles acabam utilizando. Então, em 1999, gente, 12 países da União Europeia acabaram adotando o euro como moeda, né? Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, França, Itália, Irlanda, a Grécia, a Espanha, Portugal, a Áustria e a Finlândia começam a utilizar uma única moeda, o euro, tá? Agora, a gente vai observar, gente, que vai ter a zona do euro aí da União Europeia, que em 2002, né, a gente observa que essas notas do euro, elas foram lançadas em circulação e acabaram substituindo, na verdade, todas as moedas antigas da zona do euro, tá? Agora, países que não são membros da União Europeia, mas fazem parte dessa zona do euro, gente, que, como eu falei para vocês, né, vão existir países que não fazem parte da União Europeia, porém utilizam o euro. No caso, nós teremos aí Andorra, o Vaticano e Mônaco. Gente, são países onde a extensão territorial é bem pequena, principalmente aí o Vaticano. Então, a gente pode observar no mapa, né, que Mônaco, que o Vaticano e que Andorra são bem pequeninos mesmo aí, são pontos, na verdade, aí no mapa da Europa, mas que utilizam o euro, porém não fazem parte da União Europeia, tá certo, gente? Então, aí, essa importância, né, da União Europeia aí para o desenvolvimento desses países europeus. Mas não para aí, não. Outro bloco econômico que teve também aí a sua importância, né, principalmente para um país, né, ficou conhecido aí como NAFTA, tá, gente? North American Free Trade Agreement, tá? NAFTA, gente, é essa sigla que acabou sendo formado por 3 países, no caso, Estados Unidos, Canadá e o México. Mas o que significa aí em português? Gente, NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, desses 3 países que fazem parte da América do Norte. Um país vai se sobressair, outros aí acabam ficando um pouquinho para trás, tá? Então, o NAFTA, gente, vai ter a sua hegemonia ali, principalmente por conta dos Estados Unidos, que vai estar à frente aí do continente americano. A gente sabe aí da potência dos Estados Unidos, tá, gente? Foi um acordo econômico e comercial que acabou sendo formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, criado em 1º de janeiro de 1994. Porém, né, a gente observa que esses 3 países, eles começam ali a perceber que não estavam tendo muito êxito, não, principalmente o México e o Canadá, tá? Então, vai substituir o NAFTA pela sigla USMCA, que é o United States, o México e o Canadá, tá? Que foi assinado aí em 2018, né? Uma renegociação e a substituição do NAFTA, tá, gente? Agora, os países, eles acabaram modernizando o tratado comercial no período aí do século XXI. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a criação de um mercado livre, o comércio mais justo, porque os Estados Unidos ele acabava tendo muitos benefícios, enquanto o México e o Canadá não ocorria isso, tá? E o fortalecimento do crescimento econômico na região. Então, a gente observa aí a importância, né, desse bloco, aí, desse acordo, na verdade, entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, para amenizar a situação, principalmente para o México e para o Canadá. E vai ter um suposto bloco econômico surgindo aí, que foi a ALCA, gente, que é a Área de Livre Comércio das Américas, que foi uma tentativa ali de integrar todo o continente americano, né? Não chegou a ser um bloco econômico, mas naquele princípio ali foi um bloco econômico criado no final da década de 1990. E o que visava? Visava a integração comercial do continente americano. E quem vai liderar, né, toda essa parte aí da ALCA, o governo dos Estados Unidos. Os países vão aceitar? Não, né, porque não queriam ser dominados totalmente pelos Estados Unidos da América. Então, seria, gente, aí integrado o quê? Por nações da América, com exceção de
Cuba, naquele momento ali já tinha toda essa situação em relação à ALCA por conta de divergências ideológicas com os Estados Unidos da América, né? Então, a ALCA, gente, ela acabava visando ali estabelecer uma zona de livre comércio no continente americano, tá? As tarifas alfandegárias seriam aos poucos eliminadas, tendo assim uma livre circulação de mercadorias, capitais e serviços, porém, a livre circulação de pessoas e trabalhadores entre esses países integrantes não seria permitida, né? Então, os Estados Unidos eles não iriam permitir ali a entrada de latinos-americanos em seu território. E grande parte da população latino-americana ela foi contrária à formação da ALCA, né? Que os Estados Unidos ele queria ali para seu próprio benefício. Então, acabou não tendo muito êxito aí a situação da ALCA, não. Mas surgiu o quê? O Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul, que acabou integrando ali as economias sul-americanas, foi criado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção. Agora, o que buscava o Mercosul? Gente, buscava garantir o quê? Uma livre circulação de bens, serviços e alguns fatores produtivos entre esses países, né? Através do quê? Através da eliminação de barreiras alfandegárias, a restrições não tarifárias aí a essa circulação de mercadorias, né? E também de qualquer outra medida de efeito equivalente. Agora, quais serão os países que vão fazer parte aí atualmente do Mercosul? Tudo vai iniciar com o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, tá certo? Então, a gente observa que o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai vão iniciar o Mercosul, tá? Então, a entrada da Bolívia, que já começa a surgir também nessa nova composição do Mercosul, né, foi aprovada em dezembro de 2023. Agora, o parlamento brasileiro ele foi o último a aprovar a entrada da Bolívia. E a Venezuela, professora? Por enquanto, a Venezuela encontra-se suspensa do bloco. E isso a gente pode observar através, né, do site, do próprio site ali do governo federal, onde acaba mostrando para a gente essa decisão sobre a suspensão da República Bolivariana da Venezuela, que vai estar aí por um período, né, excluída do Mercosul, em aplicação do protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no Mercosul. Então, realmente, a gente observa, né, que através, né, do próprio Ministério das Relações Exteriores acaba colocando para a gente que, né, atualmente a Venezuela se encontra ali suspensa em relação ao Mercosul. Mas por quê, professora? Porque a Venezuela não queria estar ali relacionada a algumas situações econômicas entre esses países, tá? Então, eles resolveram realmente suspender. Atualmente, gente, o Mercosul ele se converteu de união aduaneira, né, entre esses países membros, tá? E que foi definida uma tarifa externa comum em relação que às nações, né, ali que acabam não integrando o bloco, porém tem um certo interesse, tá? Também, gente, a gente pode observar, né, tanto essa situação aí da Venezuela, né, os países que acabaram iniciando tudo isso, o Brasil foi um deles, né? Temos aí a situação também da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, onde tudo se inicia, né, com a junção desses países. Depois entrou a Venezuela, porém foi suspensa, e também atualmente com a entrada da Bolívia, né, e com a Venezuela ainda suspensa. Nós vamos ver agora um link aqui, o próprio Mercosul, né, o Mercosul, ele acaba mostrando para a gente os países que fazem parte, né, do Mercosul aí, a Argentina, aí temos a Bolívia, né, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Venezuela aparece, porém está suspensa. Mas além de termos aí os países membros, também vamos ter quem? Os estados associados, os países associados, ok? Onde tem aí a importância, observe, ficam de olho ali o que está acontecendo nesses países, tá? O Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, Panamá, Peru e o Suriname.
eles acabam se tornando países associados por ter ali certos vínculos, mas não total como os países membros eles acabam tendo, tá certo, gente? Mas a gente observa aí que isso acaba facilitando certas comunicações econômicas entre esses países. Então, a gente observa aí, através desses estudos em relação aos blocos econômicos, a importância que se tem, né, em relação a desenvolver cada vez mais países, né, economicamente. A gente observa que alguns acabam se desenvolvendo mais, né, ali em relação a esses blocos econômicos, mas outros tentam se reerguer também cada vez mais, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.